bem-vindos ao estudo da unidade 2. Nesta unidade, teremos contato com outros textos, além daqueles vistos na unidade 1. Lembremos o memorial, a carta oficial. Aqui trabalharemos com os textos oficiais, redações, atas, relatórios, ofícios, memorandos, solicitações e encaminhamentos, entre outros. A redação oficial foi criada em 1937, pelo decreto número 100.000, de 11 de janeiro de 1991. O presidente da República autorizou a criação de uma comissão para rever, atualizar, uniformizar e simplificar as normas da redação de atos e comunicações oficiais. Ela foi revisada em 2002. De acordo com o Manual da Presidência da República, redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicativos. Desse modo, a finalidade principal da redação oficial é comunicar com impessoalidade e clareza, para que a mensagem ali transmitida seja compreendida por todos os cidadãos. Em resumo, a redação oficial deve ser clara, concisa, impessoal, formal e padronizada, como nós já havíamos estudado na unidade 1. Segundo o Manual da Redação da Presidência da República, ofício é o tipo de correspondência praticada entre órgãos públicos, por órgãos públicos pertencentes às esferas dos governos. Quais são essas esferas? Federal, distritais, estaduais e municipais. Lembrando que não há hierarquia entre estes órgãos. Por tratar-se de comunicação escrita, devemos observar as pessoas, ou melhor, os elementos envolvidos nesse processo. Esses elementos ou pessoas envolvidas no processo são os mesmos trabalhados nos elementos da comunicação estudados no ensino fundamental e ensino médio. Quais são eles? O emissor, quem emite a mensagem, no caso aqui o servidor. O receptor, quem recebe a mensagem, o servidor particular, e o assunto, que é de conteúdo da administração pública. Assim, repito, temos como características da redação oficial, não podemos esquecer, a impessoalidade, a linguagem culta, clareza e concisão, a padronização, o correto uso dos pronomes e o correto uso dos fechos. Nos textos oficiais, devemos evitar a impessoalidade, evitar marcas de impressões pessoais do tipo, na minha opinião. E aí, como é que vai? Devemos ser concisos, redigir um texto capaz de transmitir um máximo de informações com um mínimo de palavras. Para isso, devemos ter o domínio do conteúdo. Com relação à utilização dos pronomes de tratamento, use corretamente os pronomes de tratamento. Se você vai se dirigir ao ministro do Tribunal Superior, use Vossa Excelência. Não confunda respeito e impessoalidade com o uso de expressões artificiais, como, por exemplo, venho por meio desta. A clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. Não há necessidade de utilizar palavras difíceis para impressionar. Utilize uma linguagem mais simples, desde que seja uma linguagem culta, padronizada, né? No meio, no cerne do estudo desses textos, temos o padrão ofício, que é o tipo de documento oficial utilizado para a comunicação entre os órgãos públicos e entre os particulares. Cada ofício deverá conter somente um assunto e sua agilidade e concisão são características fundamentais. O aviso e o ofício são modalidades da comunicação oficial praticamente idênticas. A única diferença entre elas é que o aviso é expedido exclusivamente por ministros dos estados para autoridades da mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. Confira no gráfico do slide como está sendo utilizado o padrão ofício. Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si e, no caso do ofício, também com particulares. Veja no slide o ofício de órgão público para órgão público, de órgão público para particular,
com relação ao externo, administrações diferentes. Atenção especial devemos dar ao padrão ofício, que é aquele em que nós utilizamos de órgão público para órgão público, de órgão público para particular, certo? Existe uma diagramação específica, onde estão constantes a fonte, o corpo, o início da folha, as margens. Lembrando que as instituições apresentam logomarcas específicas, padronizadas também conforme a empresa, a instituição ao qual a pessoa trabalha ou ao qual vai direcionar o documento. Dentre os gêneros da redação oficial, encontramos a circular, que é um documento direcionado a várias pessoas ou a um departamento em especial. Dependendo do assunto, a circular pode ganhar o caráter de ofício ou de comunicação interna. Analisem no exemplo da circular, que está aí no slide, tá? Observem a questão do timbre da empresa, os espaçamentos. Outro gênero da redação oficial é o memorando, que é uma modalidade de comunicação entre unidades administrativas que podem estar no mesmo nível hierarquicamente ou em níveis diferenciados. Trata-se, portanto, de uma comunicação eminentemente interna. Tá? Além disso, temos também o requerimento, instrumento pelo qual o requerente se dirige a uma autoridade pública para solicitar o reconhecimento de um direito ou concessão de algo sob o amparo da lei. Vocês podem analisar os exemplos do memorando e do requerimento no material em anexo, ok? Outro gênero da redação oficial, muito utilizado hoje, é o correio eletrônico. O correio eletrônico, ele, em algumas situações, pensamos ter chegado para substituir as cartas, certo? Por se tratar hoje de uma das comunicações mais utilizadas, ela também entrou no rol das comunicações oficiais. Lembrando que, como elemento para transmitir documentos, deve ter todo um zelo, um cuidado no momento em que nós vamos elaborá-lo. Empregarmos a forma senhor, o cargo destinatário, seguido de vírgula ou 2 pontos, ser impessoal, utilizar as fórmulas atenciosamente ou respeitosamente, seguir uma pontuação específica. Se o teu e-mail é um e-mail que vai servir como correspondência, deve evitar a utilização de reduções, PQ, VC. Essas reduções não fazem parte do e-mail utilizado como documento oficial. Outro gênero textual que nós estudaremos na unidade será a ata, que é um registro sucinto dos fatos, ocorrências, resoluções e decisões de uma assembleia, sessão ou reunião. Lembremos que a linguagem a ser utilizada na ata também é a linguagem padrão. Vocês visualizarão no material em anexo um exemplo, o fragmento de um exemplo constante na ata, em que todas as pessoas participantes devem assinar. E com o estudo sobre a ata, nós finalizamos a unidade 2 e nos preparamos para o estudo da unidade 3. Bom estudo!